Deixa eu chamar ela que está nos bastidores. Agora, ao vivo, venha para cá, Josi. Boa tarde. Você aprendeu a identificar cédulas falsas? Olha, eu queria fazer um pagamento para você. Esse aí de longe dá para perceber que é falso. Não, esse aqui não. Rapaz, não? Eu acho que o pessoal nem aceita do jeito que tá aqui, viu? Não? Não dá certo não esse aqui. Eu queria pagar para você não falar do Fortaleza hoje, Vixe, pode ser? Mano, é muito dinheiro. Passa, pode passar. Ô, diretor, solta a vinheta aí do Camisa 8 que vai começar, vai. Ai, ai. Bora. Vai começar então por quem, ô, Josi? Vamos falar de Ceará. Primeiro, a Bora. notícia boa. Quem tá calminho, quem tá tranquilo. Depois a gente joga a notícia ruim, pode ser? Tá bom. Bora lá. Bora falar sobre Ceará, que visita hoje o Allianz Parque, São Paulo, exatamente sobre o jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro confronto foi aqui na Arena Castelão. Perdeu por 1-0 para a equipe do Palmeiras, mas essas aí são as imagens dos últimos treinos, né? Do último treino, aliás, da equipe do Ceará, que embarcou ontem à tarde para São Paulo, voo direto, tranquilinho. A gente está vendo o embarque aí dos jogadores, mas a gente estava com uma dúvida, né? Sobre um possível desfalque da equipe do Ceará, que seria o Pedro Raul, camisa 9. Ele embarcou. Foi relacionado e a gente fica na expectativa, na verdade, aí se ele vai estar nesse jogo de hoje, se vai entrar, na verdade, como titular ou se vai ser usado ali no segundo tempo, numa troca de jogadores, mas o cara foi relacionado, viu? Vamos ver se entra em campo ou não, né? Vamos ver, né? A gente sabe o quanto ele é importante para a equipe do Ceará. A gente pontuou também que desde que Pedro Henrique, companheiro dele de ataque, voltou depois de uma lesão, ele deu uma baixa, não fez tantos gols como no início da temporada, mas querendo ou não, é o grande destaque, é o grande homem de ataque ali da equipe do Ceará, viu? Acabou o Ceará já? Rapidinho, porque acho que a gente vai contar um pouco da história mais do que foi ontem, viu, Luiz? É, né? Vai começar a tortura, então, pro torcedor do Fortaleza? Acontece. Todo time passa por isso. Bora falar sobre Fortaleza e Retrô, viu? Dentro da Arena Castelão, basicamente o Fortaleza empatou por 1-1. Mas para quem não viu esse resultado, para quem não assistiu o jogo, primeiro tempo, basicamente, Fortaleza não jogou. As únicas duas oportunidades do primeiro tempo foram da equipe do Retrô. E aí, no segundo tempo, Fortaleza voltou até um pouquinho mais animado, tendo oportunidades, fez o primeiro gol com o Breno Lopes a partir dos 11 minutos. Só que não deu nem tempo muito ali de tentar administrar o resultado. Aos 20 minutos também, gol da equipe do Retrô. E aí foi para os pênaltis. E aí foi na hora que o torcedor, quem quis rezar, fazer promessa, deu certo não. Foi puto mesmo. Foi mesmo? Foi, com raiva. E é importante a gente lembrar porque esse goleiro da equipe do Retrô tem Volpe no nome. Ele é basicamente também primo do outro goleiro, Volpe. Ele também falou, o Fabiano Volpe falou que é uma grande inspiração. O primo dele, que tem uma grande história na equipe do São Paulo. E aí foi o grande destaque da equipe do Fortaleza. Muita gente falou que basicamente o jogo ontem foi um vexame. Porque no primeiro jogo também o Fortaleza não fez nada suficiente para vencer o jogo e nesse também não foi diferente. A gente tem que colocar também um ponto importante, ontem no jogo basicamente foram um pouquinho mais de 15 mil torcedores. Eu acho que nem o torcedor estava acreditando. E nesse final de semana a gente ainda tem um confronto aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Acho que ainda menos a gente vai ver a presença do torcedor, viu? O torcedor tá ficando chateado, né? Tá complicando a situação. E aí depois do jogo, o técnico Vojvoda falou um pouquinho sobre essa eliminação contra a equipe do Retrô. A gente tem que pontuar também. A gente está falando de uma equipe que está disputando a Libertadores da América, que chegou numa final de Sul-Americana e basicamente perdeu, foi eliminado por um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Bora ver o que o Vojvoda falou sobre essa eliminação. Encontrar culpables no es la solución, encontrar las causas de este momento, hallo que es o parte de nuestra solución, ¿sí? Es un momento difícil, un momento duro, un ano que no está dando certo, sabemos, estamos dolidos, estoy dolido, estoy chateado, estoy más, tengo que ter también la frialdad de también ter o tempo de pensar, ter o tempo de analizar toda la situación, todo lo que envolve este momento. ¿Sí? Cuando falo de todo, es todo, ¿me entiende? Porque o resultado es o final, ¿sí? O final de una serie de causas
de todo club, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad es dar resultado ao torcedor, o resultados no están aconteciendo, o regularidades no está, ¿sí? Hoy fue una eliminación muy dura, y bueno, tenemos que pensar, que analizar, ser responsables en nuestras decisiones, ¿sí? Ser responsables en nuestras decisiones y admitir que no estamos consiguiendo lo que o necesitamos. Complicada a situação, viu, Luiz? Muito. E a gente levar uma trajetória, né, desde o começo do ano, a gente tem a perca do título no Cearense contra o seu maior rival, que é a equipe do Ceará. A gente tem uma Libertadores da América que vai ser decidida ali a classificação no último confronto, exatamente contra a equipe do Racing, que a gente sabe quanto vai ser difícil. E agora uma eliminação não esperada, porque todo time, quando começa uma temporada, faz um planejamento. Sem contar que no brasileiro tá na boquinha da degola, hein? Exatamente ali pertinho da zona de rebaixamento, mas só por ter sido eliminado, ele basicamente perdeu mais de 3 milhões e 600 reais que poderia ter ido para o bolso da equipe. E teve cena lamentável na torcida? Teve sim, e não só pelos torcedores, mas também pelo um jogador que é um grande nome da equipe do Fortaleza. Moisés estava acompanhando o jogo das arquibancadas e protagonizou uma bela de uma briga, viu? Tem áudio? Se tiver, abre aí. Vamos ver. Olha, ó. Olha a galera carregando ali, ó. A galera arrumou isso aí, Ei, o cara tá nem jogando. E o Moisés tava fazendo o que aí? Estava assistindo o jogo, ele não pôde ser relacionado porque ainda está em fase de recuperação, mas a gente sabe, na verdade, que o Moisés é um grande destaque da equipe do Fortaleza. Às vezes, quando entra ali, é banco, quando entra, faz sua parte, faz a diferença, na verdade, dentro da equipe do Fortaleza. Mas agora, como não pode jogar, estava ali nas arquibancadas para apoiar a sua equipe, mas infelizmente, no final das contas, foi briga, viu? E a saída do Fortaleza do estádio também foi difícil? Foi difícil, foi de protesto por parte dos torcedores, exatamente naquela área onde fica a saída dos jogadores e muito dos carros dos próprios jogadores que ficam ali estacionados depois do jogo. O que a gente vê é basicamente uma torcida protestando. É bom a gente falar porque o protesto ele é bem-vindo quando é de forma pacífica, quando tem a parte da violência, aí a gente tem que parar. A gente estava vendo exatamente a parte dos policiais, dos profissionais ali fazendo aquela escola. Acho que é válido o protesto, reclamar do quanto um time vem decepcionando dentro de campo, exatamente como vem sendo feito, né? O investimento que vem sendo feito. Fortaleza tem o maior investimento depois em toda a sua história, e aí, querendo ou não, o torcedor fica triste com a situação e a eliminação aí até só não pode esperado. baderna e confusão, né? O protesto é válido, só não pode confusão, sim, baderna e tudo mais, né? E outra, torcedor perdoa. Torcedor perdoa. Basta uma vitória. Basta uma vitória. E aí, o que você tem mais pra gente? Bora falar sobre os outros confrontos, não foi só a Fortaleza que jogou ontem pela Copa do Brasil. Vamos passar rapidinho a tabela dos jogos de ontem. A gente tem um resultado aqui nada feliz das penalidades, né, que o Retro acabou passando, mas alguns francos favoritos que passaram, na verdade, de forma tranquila, né? O Bahia, o Atlético também. Eu diria que todos os outros passaram. Os favoritos, todos os outros passaram, menos o Fortaleza. O Clássico Paulista a gente teve até um placar minúsculo, mas fora isso, a única zebra foi o Fortaleza e na terça-feira, a equipe do Grêmio. Hoje tem confronto, né? A gente estava falando sobre a equipe do Ceará, mas hoje também tem confronto ainda pela Copa do Brasil. Bora ver os jogos de hoje? Olá. Tem cearense na disputa ainda, viu? Maracanã contra a equipe do Internacional. A gente tem que reforçar e também falar um pouco sobre o Maracanã, porque, querendo ou não, é uma equipe muito nova, mas que vem dando resultado. Perdeu apenas no jogo passado, o primeiro jogo, por 1-0, então a gente tem ali ainda a chance da equipe do Maracanã. Outros confrontos aí também a gente vai ver ao longo da noite, ver o que esperar dessa Copa do Brasil, viu? Tem resenha hoje? Tem resenha. O Bruno vai estar de volta dessa vez do jeitinho certo. O Bruno de ontem, pediu, tá bom. Você pediu, ele está de volta. Bora, Bruno, aparece aí de forma correta. Pronto, deu certo para falar sobre esse gol, né, que garantiu o empate da equipe, se sagrou campeão. E aí o Arthur, né, o Bruno e o Arthur comemoraram esse gol como se fosse o gol do título, mas não tem só ele não, tá? Não só
Tem outro xará dele, o Arthur também, que é torcedor do Ceará. Olha que Olha coisa a mais marra, fofa. olha a pose. Diretamente da Arena Castelão, todo sorridente com a campanha. Nessas horas que eu queria ter um filho para levar pro estádio, viu? A gente fica com medo um pouco, porque a gente sabe um pouquinho às vezes da falta de segurança, mas essas imagens aí valem muito a pena, viu, Luiz? E o que é que tá esperando? Não, calma, calma, só na imaginação. Às vezes a gente pensa se vale a pena, depois a gente acorda um pouquinho, calma. Acabou, Jus? Acabou. E lembrando, tá? Você que é torcedor, tem uma foto com a blusa do seu time, foi ao estádio, assim como o Arthur também. Manda o seu vídeo, manda a sua foto pra gente, 37713435, que a gente vai passar aqui no Resenha Geral. É isso aí.